Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem realizar em uma única manhã o que outras não conseguem em uma semana inteira? A resposta está nos próximos minutos, e te garanto, depois de hoje, você nunca mais olhará para a primeira hora do seu dia da mesma forma. Esta é a chave que vai mudar tudo na sua vida. Imagine acordar todos os dias com uma clareza mental tão poderosa que você consegue ver oportunidades que os outros simplesmente não enxergam. Imagine ter energia suficiente para transformar essas oportunidades em realidade, enquanto o resto do mundo ainda está dormindo. Isso não é um sonho distante. É o resultado direto de dominar o poder da primeira hora do seu dia, um dos segredos mais bem guardados das pessoas verdadeiramente bem-sucedidas. Napoleon Hill, após estudar mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, chegou a uma conclusão surpreendente. Quase todos eles compartilhavam o hábito de acordar cedo e usar a primeira hora do dia de maneira estratégica. Não era apenas sobre acordar cedo, era sobre o que eles faziam naquela hora sagrada que fazia toda a diferença. A mente humana tem maior capacidade de absorção, compreensão e retenção nas primeiras horas após despertar do sono, dizia Hill. E ele estava absolutamente certo. A ciência moderna confirma que nas primeiras horas da manhã, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento crítico e planejamento estratégico, está em seu pico de desempenho. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu aquela sensação de clareza mental logo após acordar, apenas para perdê-la conforme o dia avança e as distrações se acumulam? Aquela sensação não é por acaso. É seu cérebro dizendo que está pronto para fazer o trabalho mais importante do dia. Quero que você feche os olhos por um momento e imagine como seria ter 30 dias consecutivos de progresso real em direção ao seu maior objetivo de vida. Não pequenos avanços, mas passos significativos, tangíveis. Isso é o que a primeira hora pode criar para você. Para começar a aproveitar este poder hoje mesmo, quero que você faça um pequeno exercício. Ainda hoje, antes de dormir, escreva em um papel a primeira tarefa que você vai realizar amanhã. Aquela que, se concluída, fará você sentir que o dia já valeu a pena. Coloque esse papel ao lado da sua cama. Ao acordar, antes de olhar seu celular ou qualquer outra coisa, leia essa anotação. Essa simples ação alinhará sua mente com seu objetivo mais importante logo nos primeiros momentos do dia. Repita comigo: eu tenho o poder de dirigir minha mente para qualquer objetivo que eu deseje. Esta afirmação, que Napoleon Hill considerava fundamental, deve ser a primeira coisa que você diz para si mesmo todas as manhãs. Quando você direciona conscientemente seus pensamentos logo ao despertar, você estabelece o curso para todo o seu dia. E é exatamente desse controle mental que falaremos no próximo ponto. A capacidade de focar intensamente em um único objetivo durante a primeira hora do dia é o que separa os realizadores extraordinários dos sonhadores comuns. Napoleon Hill chamava isso de poder da atenção concentrada e acreditava que era uma das forças mais poderosas disponíveis para qualquer ser humano. A concentração é a chave mestra para todas as realizações, escreveu ele. Sem ela, a força é dissipada em esforços variados que trazem poucos resultados. Vamos imaginar que sua mente é como uma lupa. Quando você espalha sua atenção em várias direções, checando e-mails, respondendo mensagens, navegando nas redes sociais, é como segurar essa lupa longe do papel. A luz solar se dispersa sem efeito. Mas quando você foca toda a sua atenção em uma única tarefa importante, é como aproximar a lupa do papel. De repente, a mesma quantidade de luz ganha o poder de iniciar um fogo. Você já notou como consegue realizar mais em 60 minutos de trabalho focado do que em 3 horas de trabalho interrompido? Não é coincidência. Estudos mostram que cada interrupção pode custar até 23 minutos para você retornar ao estado de concentração profunda. Durante a primeira hora do dia, seu cérebro ainda não está sobrecarregado com as milhares de decisões e estímulos que virão mais tarde. É o momento perfeito para aplicar o princípio do trabalho profundo,
em sua forma mais pura. Aqui está um exercício prático. Amanhã, escolha apenas uma tarefa para a sua primeira hora, a mais importante, aquela que mais impactará seus resultados a longo prazo. Pode ser escrever aquele projeto que você vem adiando, planejar estrategicamente seu negócio ou estudar algo que elevará significativamente suas habilidades. Elimine todas as distrações, coloque o celular em modo avião, desligue notificações e se comprometa a trabalhar exclusivamente nessa tarefa por 60 minutos ininterruptos. Repita para si mesmo antes de começar: minha capacidade de concentração é ilimitada quando eu decido focá-la em um único ponto. Esta afirmação, inspirada nos ensinamentos de Hill, ajudará a programar sua mente para o estado de foco intenso que você deseja alcançar. Lembre-se, não é sobre trabalhar mais horas, é sobre maximizar o impacto das horas que você já tem. E nenhuma hora tem mais potencial do que a primeira do seu dia. Muitas pessoas desperdiçam esse potencial. Elas rolam a tela do celular ainda na cama, consomem notícias negativas antes mesmo de levantar, e depois se perguntam por que se sentem ansiosas e sem energia ao longo do dia. Você não vai mais fazer parte desse grupo. Se você está nos assistindo até aqui, sei que você é diferente. Sei que você realmente quer transformação. Por isso, peço que clique agora no botão de curtir e se inscreva no canal para recebermos mais pessoas como você nesta comunidade de realizadores. Agora, vamos para o terceiro princípio que vai revolucionar sua primeira hora. E o terceiro princípio é absolutamente transformador. Sua primeira hora determina seu estado mental para as próximas 23 horas. Napoleon Hill entendia profundamente que nossas emoções não são apenas respostas às circunstâncias externas, são ferramentas poderosas que podemos e devemos controlar conscientemente. As emoções são a força motriz por trás de todos os esforços humanos e de todas as realizações voluntárias, afirmava Hill. E ele descobriu algo fascinante. As emoções que você cultiva nas primeiras horas da manhã tendem a persistir e amplificar-se ao longo do dia. Pense nisso. Já notou como um início de dia ruim parece contaminar todas as suas horas seguintes? Você acorda atrasado, pula o café da manhã, se estressa no trânsito e, de repente, tudo parece dar errado. Isso não é mera coincidência, é o poder do momentum emocional. O contrário também é verdadeiro. Quando você conscientemente inicia seu dia em um estado de gratidão, confiança e determinação, essas emoções criam um efeito cascata que afeta positivamente cada interação, decisão e oportunidade que surge depois. Vamos fazer um exercício prático que Napoleon Hill recomendava aos seus mentoreados. Crie um ritual de estado mental para a sua primeira hora. Comece reservando 10 minutos logo após acordar para praticar o que Hill chamava de atitude mental positiva. Sente-se confortavelmente, respire profundamente e visualize-se realizando seu dia com excelência. Veja-se tomando decisões acertadas, superando obstáculos com facilidade e avançando significativamente em direção aos seus objetivos. Em seguida, pratique a gratidão consciente. Liste mentalmente ou em um diário 3 coisas específicas pelas quais você é profundamente grato. Não apenas as mencione, sinta a gratidão percorrer seu corpo. Como Hill dizia, a gratidão é um estado mental que deve ser cultivado se você quiser encontrar a felicidade. Agora, repita em voz alta esta afirmação. Eu escolho conscientemente minhas emoções hoje. Escolho o entusiasmo, a determinação e a confiança como minhas companheiras constantes. Sinta o poder dessas palavras enquanto as pronuncia. Você sabia que Napoleon Hill identificou que as pessoas bem-sucedidas têm uma relação quase supersticiosa com suas rotinas matinais? Elas entendem que seus rituais da primeira hora não são apenas práticos, são psicologicamente transformadores. Outro aspecto crucial: proteja sua primeira hora de influências negativas. Isso significa nada de notícias catastróficas, nada de redes sociais que provocam comparação, nada de e-mails estressantes antes de estabelecer seu próprio estado mental positivo. Como Hill alertava, sua mente
É como um jardim. Você pode cultivar flores ou ervas daninhas. A escolha é sua. Tenho uma pergunta para você. Se você soubesse com certeza absoluta que seu estado emocional na primeira hora determinaria o sucesso ou fracasso de todo o seu dia, o que você mudaria em sua rotina matinal? Pense nisso por um momento. A verdade é que seu estado mental não apenas influencia seu dia, ele literalmente cria sua realidade. E a primeira hora é quando você tem maior controle sobre esse estado. Use esse poder conscientemente. E falando em poder, vamos agora explorar o quarto princípio que vai transformar sua primeira hora e, consequentemente, toda a sua vida. O quarto princípio revela algo que os grandes realizadores descobriram há muito tempo. A primeira hora do dia é o momento ideal para programar seu subconsciente para o sucesso. Napoleon Hill dedicou anos de sua vida estudando o poder da mente subconsciente e descobriu que ela é como um solo fértil. Aceita qualquer semente que plantamos nela, seja de sucesso ou fracasso. O subconsciente trabalha dia e noite, escreveu Hill. Você pode entregar a ele qualquer plano, ideia ou propósito que deseje transformar em realidade. E ele começará a trabalhar em direção a esse objetivo, utilizando todos os meios disponíveis para sua realização. O mais fascinante é que seu subconsciente é particularmente receptivo logo após o despertar. Quando sua mente consciente, aquela parte analítica e muitas vezes crítica, ainda não está totalmente ativa. É como se houvesse uma janela de oportunidade, um momento especial em que você tem acesso direto ao centro de comando de sua mente. Pense nisso. Você já teve a experiência de acordar com a solução para um problema que parecia insolúvel no dia anterior? Isso acontece porque seu subconsciente continuou trabalhando enquanto você dormia. E nos primeiros momentos após acordar, você ainda tem acesso privilegiado a esse poderoso processador interno. Aqui está um exercício transformador que você pode implementar amanhã mesmo. Logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama, feche os olhos por 2 minutos e visualize com o máximo de detalhes possível seu maior objetivo sendo realizado. Não apenas veja, sinta as emoções, ouça os sons, experimente a realização como se já estivesse acontecendo. Napoleon Hill chamava isso de transmutação do desejo. O processo pelo qual um desejo ardente se transforma em seu equivalente físico. E ele descobriu que os momentos logo após o despertar são ideais para essa prática. Agora, repita comigo esta afirmação poderosa. Minha mente subconsciente absorve e age sobre todos os pensamentos que escolho plantar nela. Diga isso com convicção, sabendo que está ativando uma das forças mais poderosas do universo, sua própria mente criativa. Você sabia que Thomas Edison, Henry Ford e muitos outros gênios que Napoleon Hill estudou pessoalmente tinham o hábito de programar perguntas específicas em sua mente subconsciente antes de dormir e depois capturavam as respostas que surgiam na primeira hora da manhã seguinte? Eles entendiam que existe um ritmo natural, um ciclo de incubação e revelação que podemos aproveitar. Experimente isso. Antes de dormir, formule uma pergunta específica relacionada a um desafio que você está enfrentando. Escreva-a em um papel e leia-a 3 vezes antes de adormecer. Depois, na primeira hora após acordar, dedique 10 minutos a escrever livremente, sem censura, deixando que seu subconsciente se expresse. Você ficará surpreso com as insights que surgirão. Mas atenção! Assim como seu subconsciente aceita comandos positivos, ele também absorve limitações e medos quando você os alimenta. Por isso, Napoleon Hill insistia tanto na importância de proteger a primeira hora do dia de influências negativas. Cada vez que você começa o dia verificando problemas, consumindo notícias catastróficas ou se preocupando com coisas que não pode controlar, você está literalmente programando seu subconsciente para encontrar mais problemas ao longo do dia. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair constantemente problemas, enquanto outras encontram oportunidades em toda parte?
Não é sorte ou coincidência. É o resultado direto da programação subconsciente a que se submetem repetidamente, especialmente durante a primeira hora do dia. Este conhecimento te dá um poder incrível, o poder de literalmente redesenhar sua realidade, começando pela forma como você utiliza os primeiros 60 minutos após acordar. Já passamos da metade deste vídeo e se você está conosco até aqui, sei que você está realmente comprometido com sua transformação pessoal. Por isso, convido você a compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa que poderia se beneficiar desse conhecimento. Às vezes, um único insight pode mudar completamente a trajetória da vida de alguém. Agora vamos ao quinto e último princípio, que amarrará tudo o que aprendemos até aqui e revelará como você pode usar a primeira hora para criar uma vida de abundância e realização extraordinária. O quinto princípio é possivelmente o mais poderoso de todos. A primeira hora do dia é quando você ativa o que Napoleon Hill chamava de lei da atração definitiva, a capacidade de atrair para sua vida as circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão em harmonia com seus pensamentos dominantes. Você se torna o que pensa na maior parte do tempo, afirmava Hill depois de estudar intensamente os padrões de sucesso das pessoas mais realizadas de sua época. E ele descobriu algo fascinante. O que você pensa, faz e foca durante a primeira hora do dia tem um impacto desproporcional em seus pensamentos dominantes para as próximas 23 horas. É como se a primeira hora fosse o momento em que você define a frequência vibratória para todo o seu dia. Se você começa o dia reativo, consumindo informações aleatórias, preocupando-se com problemas ou dispersando sua energia, você sintoniza sua mente numa frequência de escassez e limitação. Mas quando você começa o dia de forma intencional, focando em seus sonhos mais elevados, alimentando pensamentos de abundância e tomando ações alinhadas com seus objetivos, você sintoniza na frequência da realização e da prosperidade. Hill descobriu que as pessoas extraordinariamente bem-sucedidas tinham o hábito de usar a primeira hora para reforçar o que ele chamava de imagem mental definitiva, uma visão clara e emocionalmente carregada do que estavam determinadas a alcançar. Elas não permitiam que nada diluísse essa imagem nos primeiros momentos do dia. Vamos fazer um exercício prático. Crie uma declaração de destino definitivo, um parágrafo que descreva com detalhes vívidos a vida que você está determinado a criar. Escreva-a no presente, como se já estivesse acontecendo. Leia esta declaração em voz alta todas as manhãs, durante os primeiros 5 minutos após acordar, não apenas pronunciando as palavras, mas sentindo as emoções como se já estivesse vivendo essa realidade. Em seguida, dedique pelo menos 15 minutos da sua primeira hora para realizar uma ação, mesmo que pequena, diretamente relacionada a essa visão. Como dizia Hill, o conhecimento não atrairá dinheiro, a menos que seja organizado e dirigido através de planos práticos de ação. Repita comigo esta afirmação poderosa. Eu atraio para minha vida exatamente aquilo em que foco minha atenção, com emoção e expectativa positiva. Diga isso com convicção todas as manhãs, sabendo que está ativando uma das leis mais poderosas do universo. Você sabia que Andrew Carnegie, mentor de Napoleon Hill e um dos homens mais ricos do mundo na época, atribuía grande parte de seu sucesso extraordinário à forma como utilizava a primeira hora de cada dia? Ele tinha o hábito de dedicar os primeiros 30 minutos para revisar seus objetivos principais e visualizar sua realização, antes mesmo de permitir que qualquer influência externa entrasse em sua mente. Uma observação crucial: a lei da atração, como explicada por Hill, não é sobre desejar passivamente e esperar que as coisas aconteçam magicamente. É sobre alinhar seus pensamentos, emoções e ações em direção a um objetivo específico, começando pelo momento mais poderoso do dia, a primeira hora após acordar. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas começam o dia checando notícias, geralmente negativas, respondendo às demandas de outras pessoas e reagindo a emergências,
efetivamente programando seu dia para escassez, estresse e sobrevivência, em vez de abundância, paz interior e prosperidade. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa? Como oportunidades parecem simplesmente cair no colo delas? Isso não é coincidência nem sorte. É o resultado direto do princípio que estamos discutindo. Quando você começa cada dia focando intensamente em seus objetivos e tomando ações alinhadas com eles, você literalmente reprograma os filtros perceptivos de sua mente para reconhecer oportunidades que sempre estiveram lá, mas que antes passavam despercebidas. Como Hill dizia, a oportunidade frequentemente vem disfarçada de trabalho árduo, por isso muitas pessoas não a reconhecem. E não há momento mais poderoso para sintonizar sua mente, para reconhecer essas oportunidades, do que na primeira hora do dia. Mas aqui está o ponto crucial. Você não pode ativar este princípio esporadicamente e esperar resultados transformadores. A consistência é absolutamente essencial. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas que estudou tinham uma disciplina quase religiosa em relação às suas rotinas matinais. Elas entendiam que o poder não está apenas no que você faz ocasionalmente, mas no que você faz consistentemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês. É por isso que quero desafiar você agora. Comprometa-se a aplicar estes 5 princípios na primeira hora do seu dia, todos os dias, pelos próximos 30 dias. Não negocie com você mesmo. Não permita exceções. Trate este compromisso como se sua vida financeira e sua realização pessoal dependessem disso, porque de fato dependem. Agora, vamos amarrar tudo o que aprendemos hoje e entender como estes 5 princípios se conectam para criar uma força imparável em sua vida. A primeira hora do seu dia é, sem dúvida, o momento mais poderoso que você tem à sua disposição. É quando seu córtex pré-frontal está em seu pico de desempenho, quando sua mente ainda não foi bombardeada pelas 1000 distrações do mundo moderno, quando seu subconsciente está particularmente receptivo a novas programações e quando você tem a oportunidade de estabelecer o momentum emocional que carregará você pelas próximas 23 horas. Napoleon Hill, depois de dedicar mais de 25 anos estudando os padrões de sucesso das pessoas mais realizadas de sua época, chegou a uma conclusão inequívoca. Não é coincidência que praticamente todas as pessoas altamente bem-sucedidas sejam madrugadoras, que protegem ferozmente a primeira hora de seu dia. Elas sabem que é nessa hora sagrada que podem acessar partes de si mesmas que ficam obscurecidas durante o restante do dia. É quando podem pensar com clareza sobre seus objetivos mais importantes, programar seu subconsciente para o sucesso, estabelecer seu estado emocional ideal, concentrar-se profundamente, sem interrupções, e alinhar-se com a lei da atração para manifestar seus desejos mais profundos. Este conhecimento não é novo, tem sido usado pelos realizadores excepcionais há séculos. Como dizia Hill, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E não há momento mais poderoso para conceber, acreditar e começar a realizar do que na primeira hora após acordar. Pense nisso. Se você usar apenas esta primeira hora de cada dia, de forma estratégica pelos próximos 10 anos, isso representará 3.650 horas ou 152 dias inteiros de progresso focado em direção aos seus sonhos mais importantes. Como isso poderia transformar sua realidade financeira, sua saúde, seus relacionamentos e sua realização pessoal? A verdade é que a maioria das pessoas nunca aproveita este poder. Elas tratam a primeira hora como qualquer outra, ou pior, começam o dia de forma reativa, estressada e desfocada. E depois se perguntam por que continuam presas nos mesmos padrões de limitação ano após ano. Mas você não é como a maioria das pessoas. O fato de ter assistido este vídeo até aqui prova que você é diferente, que você está verdadeiramente comprometido com sua evolução e realização, que você está disposto a fazer o que os outros não farão, para viver como os outros não podem. Quero que você entenda uma coisa.
Implementar estes 5 princípios na primeira hora do seu dia não é apenas uma estratégia de produtividade ou um hack de crescimento pessoal. É uma completa revolução em sua abordagem à vida. É um compromisso com a excelência em todos os níveis de sua existência. Como Napoleon Hill dizia, você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas pode mudá-lo. E essa mudança começa com o que você faz na primeira hora de cada dia. Deixe-me compartilhar uma última reflexão poderosa. Se você analisar a vida de qualquer pessoa verdadeiramente realizada, seja no âmbito financeiro, intelectual, artístico ou espiritual, você notará um padrão consistente. Elas não tratam o tempo como algo infinito. Elas o tratam como seu recurso mais precioso. E a primeira hora do dia é o momento em que esse recurso está em seu estado mais puro e potente. Você tem 2 escolhas neste momento. Pode tratar o que aprendeu hoje como mais uma informação interessante que você consumiu passivamente, ou pode transformá-lo em um divisor de águas em sua vida. O momento exato em que você decidiu tomar controle da primeira hora do seu dia e, consequentemente, de seu destino. A escolha é sua, mas lembre-se do que Napoleon Hill descobriu após estudar milhares de vidas. O sucesso extraordinário nunca é acidental. É sempre o resultado de princípios específicos aplicados consistentemente ao longo do tempo. Meu desafio final para você é este: comece amanhã mesmo. Acorde 1 hora mais cedo do que o habitual e dedique esses 60 minutos preciosos para implementar os 5 princípios que discutimos hoje. Faça isso por 30 dias consecutivos, sem exceções, e observe como sua vida começa a se transformar de formas que você nem imagina ser possível. E se você está realmente comprometido com essa mudança, escreva nos comentários: eu elijo dominar a primeira hora do meu dia. Quero ver quantas pessoas aqui estão verdadeiramente prontas para dar este passo transformador. Se este vídeo tocou algo dentro de você, por favor, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Clique no botão de curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos conteúdos. Juntos, estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com a excelência e a realização extraordinária. Lembre-se, a primeira hora do seu dia não é apenas mais uma hora. É a hora que determina todas as outras. É o momento em que você estabelece quem você será nas próximas 23 horas. Use-a sabiamente, use-a estrategicamente e use-a para criar a vida extraordinária que você merece. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, acorde cedo, domine a primeira hora e transforme seu destino, um dia de cada vez.